Ora, sejam bem-vindos para esta terceira sessão do ciclo de entrevistas da Academia Olímpica de Portugal. O convidado de hoje é o professor Dr. Daniel Seabra e vamos debater aqui a questão do racismo no desporto e a sua ligação também com o fenómeno olímpico em particular. O senhor professor dispensa apresentações, mas naturalmente dou-lhe a palavra para, desde logo, enfim, se apresentar. Muito bem, eu tenho de agradecer, antes de tudo mais, o convite que me foi endereçado e que muito me honra. O meu nome é Daniel Seabra, como ouviram. Tenho desenvolvido investigação sobretudo no âmbito das claques de futebol, do movimento ultra, associada também ao liganismo, e o meu trabalho não se limita apenas e só a esta vertente, também a toda a dimensão antropológica e sociológica do futebol e do desporto, e por isso é com muito gosto que estou aqui, sobretudo para lançar pistas de reflexão, porque as ciências sociais são complexas, devem primar pelo paradigma da complexidade e não tanto da simplificação, e portanto entendo que é relevante refletirmos acerca da realidade social num plano da complexidade e tendo em conta todas as variáveis e sobretudo num fenómeno que se trata do racismo, algo que na sociedade atual não desejamos, mas que existe, e pelo menos enquanto sistema de classificação, não tanto do ponto de vista científico, e portanto deve ser obviamente tratado. Sou docente da Universidade Fernando Pessoa, sou também membro do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, que une a Universidade do Minho e a Universidade Nova de Lisboa, participação a qual também me honra. E para finalizar, gostaria de sublinhar que é também um gosto estar diante do seu professor Dr. Alexandre Mestre, também, e esse sim é que dispensa apresentações, não só pelo seu conhecimento no âmbito do direito, como especialização sobretudo no direito desportivo, presumo eu, mas também atendendo às funções de cariz político que desempenhou, é alguém que todos nós conhecemos. Obrigado, Sr. Professor. Pelas suas palavras, o gosto é meu e quando a Academia Olímpica, de que sou membro há muitos anos, com muito gosto me propôs este momento, fiquei bastante honrado também e satisfeito com esta oportunidade. Então, se calhar, Sr. Professor, começávamos precisamente por aí. Falou na questão do fenómeno do racismo na sociedade e perguntava-lhe se acha que há um racismo na sociedade que tem reflexos no desporto, ou se há um racismo inerente ao próprio desporto, específico na dimensão desportiva? Eu considero que existe um racismo na sociedade que muitas vezes se exacerba em contexto desportivo. O racismo que existe na sociedade, e o racismo existe enquanto sistema de classificação, ou seja, a partir do momento em que a ciência, sobretudo pela genética, demonstrou que não mais temos razão para falar ou para sustentar a tese de que existem diferentes raças e muito menos que umas são superiores às outras, como refere o Anthony Giddens, por exemplo, o racismo persiste enquanto sistema de classificação, ou seja, continuamos a classificar e em muitos casos até, e isso é que é o racismo, a diminuir ou a apoucar as pessoas em função da sua cor da pele. E é precisamente aí que reside o racismo. E ele, obviamente, está também presente no desporto, porque o desporto é, obviamente, um fenómeno inserido na sociedade e com ela tem uma íntima relação, e o contexto desportivo, embora seja um contexto diferente, por vezes reproduz e exacerba algumas das dimensões sociais que perpassam o cotidiano. E, portanto, não é
não surpreende, digamos assim, que no desporto e pelo desporto possamos encontrar o racismo. Por vezes não se trata, e isto é importante sublinhar, por vezes é um racismo instrumental. O que é que eu pretendo dizer com isto? Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso Marega, que é provavelmente um dos mais recentes no contexto nacional. Procurou-se, de certa forma, prejudicar o desempenho futebolístico de um jogador e, consequentemente, também da sua equipa, não é? Através do recurso a um estigma muito concreto, que é precisamente associado à cor da pele do jogador. E estamos perante um racismo instrumental, no sentido em que é usado como um meio para atingir um fim. No entanto, não deixa de ser racismo por causa disso, uma vez que é precisamente ao estigma da cor da pele, à diminuição do indivíduo e à sua classificação em função da cor da pele, e é precisamente isso que constitui o racismo. Pegando precisamente nesse exemplo do caso Marega, em que foi fundamentalmente, corrija-me, um racismo desencadeado por parte dos espectadores, no seu entendimento, onde é que há mais racismo perpetrado no fenómeno desportivo? É um racismo que vem dos espectadores e que pode depois, como disse, ser instrumentalizado? É o racismo entre colegas de profissão? É um racismo, digamos, da sociedade em geral, ou mirando os próprios protagonistas do desporto? Onde é que ele se vê mais ou é transversal? Eu considero que é transversal. Para dar uma resposta clara e objetiva à sua questão é preciso investigar, ou seja, teremos de fazer estudo de cariz quantitativo para, que será sempre algo de aproximado, porque muitas vezes nestes fenómenos nós só conseguimos ver a ponta, do iceberg. Provavelmente no cotidiano entre jogadores ou mesmo durante os jogos, essas situações de racismo poderão até estar presentes. Tivemos um caso recente nas competições da UEFA, supostamente acerca de um comentário que um árbitro terá feito, ou digamos um quarto árbitro terá feito para um treinador adjunto. Portanto, essas situações obviamente que existem, mas são menos visíveis, uma vez que o próprio ambiente do estádio não permite que as mesmas possam ser escutadas pelo público. Agora vivemos um contexto de pandemia anormal e, por isso, algumas das vocalizações, algumas das palavras dos jogadores e até dos árbitros são registadas pelas televisões e os telespectadores conseguem ouvir, mas é óbvio que o que tem mais impacto, e volto a sublinhar que isto não é uma questão quantitativa, porque isso exige estudo e exige investigação, mas é óbvio que o que tem mais impacto é o racismo que é exacerbado e que advém sobretudo das bancadas, porque isso é audível por todos, é perfilhado e é partilhado por centenas, quiçá milhares de vozes, e Marega não é caso único. Tivemos variadíssimos casos já, recordo até, creio que com o jogador Dani Alves até lhe atiraram uma banana para o relevado, ou seja, existem variadíssimos casos que nem sequer permitem a memorização de tantos. Temos um número de casos bastantes para afirmar que aquilo que tem mais impacto é aquilo que é perpetrado pelo público. No entanto, gostaria de sublinhar que não me surpreende a existência, sobretudo durante os jogos, e na tensão dos mesmos, de um certo racismo entre colegas de profissão, sobretudo e provavelmente entre colegas de profissão, mas de equipas adversárias. Não me surpreenderá, não tenha tanto impacto. Uma resposta de cariz quantitativo, pois isso exige investigação, sempre haverá, digamos assim, as cifras negras. Isso é uma rede que, mesmo investigando, não conseguiremos captar todas as situações, ficaremos apenas, digamos assim, com um indicador.
como um indicador, não é? Sr. Professor, precisamente também com o gancho do exemplo que deu desse quarto árbitro que terá sido, que foi, portanto, numa competição da UEFA em que todos ouvimos o que ele disse, ele ter-se-á referido àquele negro. Algumas pessoas disseram que teria sido um exagero a percepção, isto é, porque de tal forma estamos moldados para a existência de racismo que se calhar em alguns momentos, não sei se é a sua opinião, em que não haverá verdadeiramente uma questão de racismo, ela é assim catalogada. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isso e já agora uma segunda questão conexa com esse exemplo que deu. A sanção acabou por ser não com base em atos racistas, mas com base numa norma de, enfim, comportamentos indevidos, em sentido mais geral. Acha que a tipologia da infração e da sanção também tem que ver com a forma como se interpreta aquele ato? Foi um ato de racismo ou foi um comportamento incorreto? Ou nenhuma das duas coisas, porque há quem diga que, não, que é normal dizer-se que é negro. Eu darei, obviamente, a minha opinião, no entanto, preciso de fazer, digamos assim, um preâmbulo para que se possa perceber com maior clareza aquilo que eu pretendo dizer. Porque há aqui um problema de semântica, e o significado das coisas não depende apenas de quem as interpreta. Depende também, nós quando há um emissor que codifica uma mensagem, utiliza signos linguísticos e não linguísticos. E depois há um receptor que descodifica a mensagem. Só que todo este processo comunicacional é inserido num contexto social, cultural, político e até histórico. Vamos a uma situação muito simples. Se eu tiver aqui à frente uma pessoa e disser assim, o senhor é um leão, provavelmente a pessoa vai entender a minha frase como um elogio, porque nós temos a imagem relativamente ao leão de um animal valente, rei da selva, ou seja, auguramos, digamos assim, uma boa imagem ao leão e a pessoa provavelmente sentir-se-á elogiada. Mas, objetivamente, aquilo que eu disse foi apenas o senhor é um leão. No entanto, se eu disser a outra pessoa o senhor é burro, provavelmente essa pessoa vai ficar, sentir-se-á ofendida. Ou seja, esta semântica não depende apenas de nós, depende do quadro histórico, social, cultural e político em que a mesma é inserida. Eu entendo que para algumas pessoas possa parecer estranho que olhar para a cor da pele de uma pessoa e dizer tu tens a pele clara, tu tens a pele escura e vamos pôr as coisas de forma curta e grossa. O senhor é branco, o senhor é preto. Eu entendo perfeitamente que para algumas pessoas isto possa ser considerado como expressões de certa forma naturais, meramente identificativas, sem que se vislumbre provavelmente algum racismo. Entendo isso perfeitamente. Contudo, é preciso sublinhar que existe uma sociedade dominante que categoriza. E o dizer preto, tal como o exemplo que eu dei relativamente aos animais, não deixa de ter toda uma conotação sociocultural e histórica que temos de considerar. Porque há uma sociedade dominante que em determinado momento recorre à cor da pele para classificar. Porque nós não vemos esse recurso à cor da pele para classificar, por exemplo, aqui em Portugal. Nós, quando queremos classificar outra pessoa, nós não dizemos o senhor é branco. Ninguém ouve dizer o senhor é branco, em termos de classificação. Há, portanto, uma semântica e uma conotação de minoria, ou seja, quem classifica digamos, que uma sociedade dominante que estabelece, digamos assim, um quadro interpretativo, se quisermos, que, a meu ver, remete para
para uma fronteira muito próxima do racismo. E nós temos de ter essa consciência. Quando isso aconteceu, eu tive até uma conversa com um polícia amigo em que ele me dizia assim: se vão dois indivíduos a correr na rua porque roubaram qualquer coisa, eu vou atrás deles e preciso dizer a um colega, olha, apanha-me aquele indivíduo, se um deles tem a pele escura, eu digo, olha, apanha-me aquele, vou utilizar os termos curto e grosso, porque é preto. O meu argumento foi esse. Ora bem, tu estás a classificar pela cor da pele, não dizes porque é branco. E se forem os dois brancos, o que é que vais dizer? Não é? Correto. Ou seja, eu entendo que as pessoas não tenham propriamente uma intenção ofensiva e utilizam apenas a cor da pele com um objetivo meramente identificativo. No entanto, tal como o exemplo do animal, o senhor é um leão, aquele indivíduo é uma águia. Quando queremos dizer que alguém é perito em determinado assunto, eu poderia dizer que o Sr. Professor Alexandre Mestre é uma águia no direito desportivo, não é? No entanto, quando utilizamos a outra expressão, eu, por exemplo, acho o animal, o burro, um animal extremamente dócil, no entanto, a conotação é negativa. Eu espero ter sido claro, é um problema de contexto. Foi claro, e o que me leva até como jurista a pensar na necessidade que quem decide, normalmente decide-se com base no critério do homem médio, não é? Mas quem decide também Claro. tem que ter a percepção dessas diferenças culturais que acabou de referir, isto é, perceber qual é a nacionalidade daquele árbitro, daquele jogador e o contexto em que é dito, para vermos se tem de facto esse momento de identificação apenas ou vai além. É interessante. Falou aqui numa intenção ofensiva. Recentemente também portanto, no lado oposto àqueles que dizem que há muito racismo no desporto, precisamente e muitas vezes acontece na Inglaterra, como foi o caso. Casos que envolveram o Bernardo Silva, o ano passado, brincando aparentemente com um colega, portanto, sem essa lógica ofensiva, e agora mais recentemente com o Cavani também, muitas pessoas disseram que se está a banalizar demasiado e que se está a conotar tudo como racismo. Acha que estamos nesse extremo? Ou que a tolerância zero ao racismo exige que não possamos sequer ceder perante brincadeiras em torno do assunto? Aí é preciso fazer uma distinção. Eu escrevi na altura até para um jornal, no caso concreto do Bernardo Silva, eu entendo que a punição foi injusta, porque não consigo encontrar, mesmo num plano mais abrangente da própria significação, uma relação direta entre um conguito e o racismo. Não consigo. Acho que foi uma inferência completamente arbitrária e, a meu ver, até do ponto de vista jurídico, é uma punição que me estranha, que me é estranha e que me causa alguma perplexidade, porque entendo que na sua vida fora do contexto futebolístico, o jogador não deve estar sob a alçada de uma instituição como a Federação Inglesa de Futebol. Ou seja, se a pessoa em causa comete algum crime, deve estar sob a alçada dos tribunais comuns e não propriamente de uma instituição. Eu não sei se juridicamente estou a dizer uma barbaridade, mas é a minha opinião no sentido de que Bernardo Silva, no estádio de futebol, no contexto futebolístico, pode ser sujeito, obviamente, às punições das instituições que superintendem o futebol, quando faz em sua casa um comentário ou um tweet com um amigo, não deve estar sujeito à alçada disciplinar da Federação Inglesa de Futebol. Assim como, provavelmente, se cometesse um crime de delito comum, provavelmente seria julgado num tribunal comum, não teria uma pena associada. Sobre a sua questão, eu entendo e tenho uma certa razão. Com o racismo deve haver tolerância zero, aí estamos de acordo. Com tudo que possa configurar racismo, também estamos de acordo. Agora, em alguns casos, sobretudo nestes casos em que a fronteira não é muito clara, é ténue, por vezes precisamos mais de pedagogia. No entanto,
em situações em que há uma evidência clara de racismo, entendo que devemos ter uma tolerância zero, sempre acompanhada de pedagogia também. É interessante também, até porque as próprias sanções também podem ter esse elemento, e pretendem muitas vezes ter esse elemento Com de certeza. pedagogia. Mas falando, olha, precisamente em pedagogia, há notícia recente de que o Comitê Olímpico Brasileiro, pela primeira vez, por ocasião agora dos Jogos de Tóquio, terá, enfim, adotado a iniciativa de haver uma formação obrigatória, de creio que de 30 horas, sobre racismo, dirigida a toda a missão olímpica, digamos, incluindo nutricionistas, todo o pessoal de apoio, 650 elementos da delegação da missão olímpica. Esse caráter preventivo de formação, de consciencialização, de sensibilização, é, é o elemento-chave ou a repressão deve ser a via mais dissuasora? Ou porventura, eventualmente as duas, mas se as duas, se o professor tivesse que escolher alguma que identificasse como a mais importante, qual é que identificaria? Claramente a pedagógica e a dissuasora, porque nós não conseguimos aceitar uma penalização se não a entendermos, se não tivermos a consciência de que cometemos um erro. E, como disse há pouco, algumas pessoas nem sequer têm a consciência digamos assim, do racismo implícito que muitas vezes está presente no nosso discurso. E a pessoa não tendo consciência, nem sequer tem a consciência do dolo ou da culpabilidade, sem querer interferir na sua área. E, portanto, entenderá sempre a pena como injusta. É por isso que a pedagogia é extremamente importante. Por exemplo, no meu trabalho de campo, no seio das claques, eu encontrei várias expressões de racismo. Alguma delas enquadram-se neste âmbito, ou seja, as pessoas utilizam determinado tipo de fraseologia sem sequer terem a consciência do racismo implícito. Noutros casos, não. Tive situações em que o racismo era deliberado, ostensivo e que chegava à agressão física e com toda uma fraseologia e toda uma gama, toda uma pleia de insultos que não deixa qualquer dúvida. Em trabalho de campo e em entrevistas que fiz, por exemplo, com skinheads, eu tive a oportunidade de registar expressões de racismo daquelas em que, a meu ver, não há pedagogia que aguente, temos mesmo de recorrer à punição legislativa. Em alguns casos, sobretudo nestas, como o caso de Bernardo Silva, ou uma pessoa que, por uma razão, digamos assim, numa lógica de identificação que falámos há pouco, diz isso, acho que essas penas devem... A pessoa até pode ser penalizada, mas é importante, sobretudo, realçar a necessidade dessa pedagogia, porque senão a pessoa nem sequer tem consciência do mal que fez, não é? Essa é a minha opinião. Há um discurso do ódio também que perpassa e leva precisamente para... Lembro-me de um caso que aconteceu em Itália, em que um comentador desportivo muito famoso fez comentários bastante apreciativos, aludindo precisamente à dificuldade do jogador perceber bem algumas coisas, portanto, associando a raça a uma ausência de algum discernimento, etc. E depois também utilizando que ele precisava de comer uma série de bananas, etc. Acha que a imprensa, as redes sociais, esse discurso do ódio, a comunicação social em geral, também tem algum papel aqui a desempenhar e de que forma é que pode ser esse papel pedagógico também? Tem papel pedagógico, não só pela forma como escreve as notícias. É preciso muito cuidado quando tratamos destes temas e, felizmente, eu agora vou dar outro exemplo que está muito mais relacionado até com a etnicidade e não tanto com racismo, mas que por vezes configuram situações de racismo que exigem um particular interesse, ou melhor, um particular cuidado por parte da comunicação social. Eu recordo-me, por exemplo, agora já não se ouve isso, mas não era, digamos assim, estranho, ou pelo menos acontecia,
por vezes, ouvirmos determinadas notícias, sobretudo na televisão, em que se fazia uma reportagem acerca de determinado indivíduo, determinado cidadão que estava a ser julgado, e para além da notícia do crime, ou do julgamento, ou da suspeita, e se o indivíduo está a ser julgado, presume-se inocente, até porque não há sentença transitada em julgado, por vezes acrescentava-se uma expressão neste estilo: o indivíduo ucraniano, o indivíduo de etnia cigana. Ora, isso leva as pessoas a estabelecer uma relação, ainda que não tenham muitas vezes consciência da mesma, entre determinado tipo de criminalidade e uma determinada etnia. E isto é perverso depois, ao nível do cotidiano, nas relações sociais que se estabelecem, e pode ser conducente a fenómenos de etnocentrismo, de racismo, que a ninguém aproveita, e que são expressões depois que se traduzem no cotidiano pela exclusão social, associando-se a ideia de determinadas etnias a criminalidade, ou então a determinado tipo de estrangeiros como estando associados a crimes. É verdade que encontraremos sempre esta associação num caso ou outro, mas não se diz, por exemplo, o português, cidadão português, branco, ou seja, essa necessidade de classificação, esse labeling, essa rotulagem, acontecia, felizmente não está a acontecer. Na altura do caso Marega, eu fiquei muito satisfeito porque percebi que as televisões desenvolveram um conjunto de reportagens que trouxeram à tona vários episódios de manifestações racistas que contribuíram para essa consciencialização. Portanto, a imprensa, a comunicação social, numa perspectiva mais lata, é participante também e colabora, e é um elemento de produção e de reprodução destas representações sociais. E, portanto, é que a formação dos profissionais da comunicação social tem de ter também esta vertente, e por isso, puxando a brasa à minha sardinha, por isso é que a antropologia, uma ciência humana essencial, a meu ver, deve ser considerada na generalidade dos currículos em Portugal, em várias profissões, porque é um elemento promotor de cidadania, e é um elemento promotor da humanidade e dos direitos humanos. Sem dúvida. Sr. Professor, como é que interpreta, uma vez também tem investigado bastante a questão da violência associada ao desporto, como é que interpreta a evolução que a legislação foi dando ao ponto de, inicialmente falámos em violência no desporto, depois violência associada ao desporto, e gradualmente ser caminhado para na mesma legislação, integrarmos simultaneamente a violência associada ao desporto com o racismo, lá está, a xenofobia, intolerâncias, discriminações sociais. O que é que mudou, ou porquê que só a determinada altura é que o legislador, digamos, condensou tudo no mesmo documento? A meu ver, porque o legislador percebeu, e ainda bem que o fez, que o racismo é uma violência, que a xenofobia é uma violência. E é uma violência, muitas vezes é um tipo de, eu não vou usar a expressão porque ela é inadequada, é uma violência de baixo consenso, se quisermos é uma violência de baixa intensidade, no sentido que passa despercebida, à qual as pessoas não dão até muita importância, mas que depois é muito perversa no cotidiano, porque se criam determinadas representações sociais. Eu, quando falo de violência de baixa intensidade, diferencio-a daquela violência provocada pelo hooliganismo, pelas pessoas que provocam tumultos nas bancadas de um estádio. Aí há um alto consenso na classificação desse tipo de incidentes. Não temos qualquer dúvida. Relativamente a este tipo de violência, como ao racismo ou como a xenofobia,
Eu chamo uma violência de baixa intensidade porque muitas vezes nem sequer temos consciência de que estamos a ofender, que estamos a apoucar, que estamos a diminuir, com consequências muito nefastas para quem é vítima dessa situação, que em muitos casos está de tal forma classificado que parece que não tem outra forma de reagir à expectativa que sobre ele foi criada, que não seja a de reproduzir esse estigma. É a mesma coisa de que aquela pessoa que teve uma infelicidade na vida ou cometeu um determinado crime, cumpriu a sua pena, está, digamos, habilitado para uma aceitação social plena, arrependeu-se, teve um bom comportamento e deseja retornar e ser inserido na sociedade como um cidadão de pleno direito, mas sobre ele recai, através do seu registro criminal, um estigma que lhe cria inúmeras dificuldades e muitas vezes interrogo-me se essa classificação não predispõe a pessoa a ter, de certa forma, a não ter outra solução que não seja a agir em função da classificação que lhe é imposta. Isto é um pouco aquilo que na criminologia e na sociologia se chama a teoria da rotulagem, ou seja, a dificuldade por parte da vítima em reagir noutro plano que não seja aquilo que a sociedade está à espera dela. E é muito curioso que em muitas circunstâncias as pessoas servem-se desse estigma também, e isso é preciso sublinhar, para, em determinadas circunstâncias, tirarem proveito dele. Eu vou-lhe dar um exemplo da minha investigação. A cidade do Porto é uma cidade com muitos bairros sociais e sobre os quais recai algum estigma. Por exemplo, há algumas pessoas que eu abordei no meu trabalho de campo, a propósito do já não existente bairro do Aleixo, algumas pessoas davam a morada da rua quando se candidatavam a um emprego. Porquê? Porque sabiam que se dissessem que eram do bairro do Aleixo, o emprego lhes era negado. No entanto, quando tinham um conflito com alguém, sabiam usar o estigma em proveito próprio, dizendo: atenção, eu sou do bairro do Aleixo. Aí o estigma já lhe valia para tirar ganhos secundários. E, portanto, toda a estratégia digamos assim, de administração de impressões diante dos outros, em termos da nossa identidade social, é relevante. E, portanto, voltando ao tema, porque creio que me desviei um pouco, eu considero que o legislador esteve muito bem, porque é óbvio que o racismo e a xenofobia é uma violência. Nós estamos objetivamente a violentar pessoas. Agora, é uma violência de baixa intensidade. Voltamos ao início da nossa conversa. Às vezes, a pessoa que violenta nem sequer tem consciência da violência que está a causar. E por vezes... Isso tem a ver com desculpe interromper, professor, tem a ver com que isto é, do ponto de vista do perfil, já não tanto da vítima, mas da pessoa que lá está, que está a causar esses vários tipos de violência, de perfil é que estamos a falar. Ou seja, aquela pessoa que é violenta na acessão mesmo mais física do tal hooligan, é também a mesma que vai ser racista, xenófoba, que vai apontar o dedo àquele imigrante, que vai ser, enfim, apontar o dedo ao nível de qualquer tipo de discriminação, ou temos aqui diferentes perfis? Há um perfil do racista, há o perfil do xenófobo, o perfil do violento puro e duro? É uma questão muito interessante. Temos vários perfis. E isso é muito curioso na investigação que eu fiz. Nós podemos encontrar nos hooligans e pessoas relativamente às quais, porque eu continuo a achar que em Portugal nós não temos, as coisas estão a piorar a meu ver, mas não tanto por um perfil hooligan, mas sim por uma derivação para o estilo casual, mas eu consigo encontrar, por exemplo, em Portugal, há algumas pessoas que pela sua conduta nos estádios de futebol e nas imediações dos mesmos podem sem qualquer problema ser classificadas como hooligans, mas têm um discurso que abomina o racismo. É preciso sublinhar que, entre aqueles que eu investiguei, há pessoas que são extremamente hostis para com outros que fazem parte do mesmo grupo e que têm comportamentos racistas.
Eu posso lhe dar um exemplo que raia o absurdo, mas que é plenamente demonstrativo, porque a pessoa que está a criticar cai no mesmo erro, mas que é plenamente demonstrativo disto que eu estou a dizer. Eu entrevistei alguém que se envolvia por vezes em situações de violência, mas que relativamente à presença de skinheads nas claques de futebol, e gostaria de sublinhar este aspecto, encontramos em alguns deles um discurso antissemita, e isso levou a pessoa que eu estava a entrevistar nesse momento a dizer o seguinte: qualquer coisa mais ou menos que estou a dizer de cor, esses tipos são insuportáveis, eu gostava que viesse um Hitler fazer-lhes o mesmo que o Hitler fez aos judeus para ver se eles gostavam. Ou seja, isto raia ao absurdo no sentido em que estamos a querer punir um crime com um crime exatamente igual, mas não deixa de ser um indicador de que comportamentos racistas têm um forte grau de hostilidade, por vezes, dentro do mesmo grupo. É um indicador claro disso. E há um interclassismo, ou podemos identificar também que o racista é sobretudo de um determinado estrato social, uma determinada camada etária? Na minha investigação, o que se passa é que o próprio grupo tem uma prevalência de classe social trabalhadora. No entanto, posso dizer que há racismo e há pessoas que podem ser classificadas como hooligans e que são provenientes da classe social alta. E a propósito dos perfis, depois há uma situação muito curiosa, é que nós não podemos reduzir tudo apenas a um perfil, porque o próprio perfil é complexo. E é complexo porquê? Porque há pessoas que, por exemplo, a violência que praticam, os atos de delinquência que praticam, decorrem já quase que de uma carreira de delinquência que já têm no cotidiano. Mas outras situações não. Eu estou-me a lembrar de alguém que durante a semana está de fato e gravata num banco da Baixa da cidade do Porto e que ao fim de semana veste umas calças de ganga, veste um blusão e envolve-se em confrontos, pratica violência e estamos perante uma pessoa que tem uma profissão respeitável de bancário e socialmente valorizada, mas que, noutro contexto, assume um perfil de violência em contexto desportivo. E depois, no dia seguinte, segunda-feira, estará a exercer a sua respeitável função de bancário. Estou a falar de um caso concreto. Não duvido, não duvido. Portanto, o que temos aqui é que nem sequer a um perfil podemos reduzir a situação, porque há aqui, digamos que há um ator que representa várias personagens no seu cotidiano. Sem dúvida alguma. Professor, perguntava rapidamente aqui, por exemplo, ideias que já foram implementadas e propostas. É a favor de cotas, no sentido de que há quem proponha, por exemplo, que numa equipa técnica deva constar pelo menos um negro. Depois, o que foi implementado do ponto de vista da alteração às leis do jogo, nomeadamente no futebol, de separar, do árbitro poder parar com um processo de 3 etapas, digamos, de poder parar um jogo quando vê que houve um ato racista que pode, enfim, condicionar a continuidade desse jogo. É a favor deste tipo de medidas, ou seja, alterar as leis do jogo como uma forma também pedagógica e de lutar contra o racismo e depois a imposição de cotas, porque se quer que haja treinadores negros? Eu tenho uma perspectiva não resolvida relativamente a isso. Essa questão colocou-se muito relativamente à dimensão política, a propósito dos deputados, as célebres cotas, a propósito do género masculino e feminino. Eu gostaria que o país do qual faço parte não precisasse de cotas para dar as mesmas oportunidades às pessoas.
gostaria que isso não fosse necessário. Entendo que, em algumas circunstâncias, as cotas poderão constituir o primeiro passo no sentido de ajudar a inverter a situação. Porquê? Porque, repare, as discriminações que ocorrem muitas vezes têm um contexto predisponente às mesmas, ou seja, há um contexto social que reproduz estas discriminações. Veja-se as dificuldades das mulheres entrarem para a política enquanto estão sujeitas à sobrecarga das tarefas domésticas. Ou seja, as condições de produção dessa desigualdade muitas vezes mantêm-se e são muito difíceis de mudar. E às vezes, embora eu não goste muito desta imposição legislativa, interrogo-me se a medida legislativa não será um primeiro instrumento para tentar mudar qualquer coisa. Não sei se é eficaz ou não. Não sei, ou melhor, não sei se é eficaz ou não. Quando o mérito não é suficiente, não, se nós olharmos para algumas modalidades, não todas, basquetebol, por exemplo, poderá ser uma franja diferente, mas se olharmos para algumas modalidades, vemos muito poucos treinadores negros. Isso é porque não têm mérito? Exatamente, Sr. Professor. É essa questão que eu estou a colocar. É óbvio que tem mérito. Agora, eu interrogo-me sobre se há uma igualdade de oportunidades à partida. Se há uma igualdade de oportunidades à partida, no sentido em que, pela educação que os jovens têm, haverá igualdade de oportunidades ao nível da educação quando estamos a falar de pessoas com a pele branca e a pele escura? Será que o racismo não se faz, não incide já logo à partida no percurso? E depois não é só uma questão de racismo, é uma questão que se associa também à classe social. Isto é uma configuração, onde várias variáveis estão presentes. Não é só um problema de racismo, é um problema de classe social, mas a pessoa provavelmente tem mais dificuldade na sua mobilidade social porque é estigmatizada em função da pele. E provavelmente vamos estudar e temos dificuldade em encontrar em quadros técnicos ou quadros superiores indivíduos de cor, porque provavelmente não tiveram habilitações para isso, porque se calhar os pais tinham profissões muito mais de ordenados não tão favorecidos, e esta reprodução social ao nível da classe social, ao nível das profissões, depois reflete-se. É por isso que, não sendo, digamos assim, favorável às cotas, não me custa aceitar ou reconhecer que as mesmas podem constituir um instrumento de intervenção no sentido de promover no sentido de tentar promover alguma igualdade de oportunidades. Entramos aqui numa discussão mais vasta entre a interferência do Estado, entre os liberais e eventualmente aqueles que defendem uma maior intervenção por parte do Estado na regulação de algumas componentes. Sem dúvida. E quanto às regras do jogo? É uma missão do jogador desportivo, até nas regras técnicas, intervir neste domínio? Relativamente à questão da paragem do jogo, eu se calhar considero que seria uma boa medida. Parar o jogo 5 ou 10 minutos, porque provavelmente as pessoas ganhariam consciência da barbaridade que estão a cometer. Não sei também se essa paragem não poderia constituir um foco de conflito, eventualmente o exacerbar desse mesmo conflito. Ou seja, a situação já está tensa e a paragem, ao invés de serenar a situação, não constituiria uma provocação adicional? Tenho dúvidas. E provavelmente até depende dos casos. Mas não me chocaria se o legislador procurasse esse tipo de intervenção.
não me chocaria. E tem gradualmente procurado. Professor, Mas não estou certo que tenha bons resultados, porque repare, é por isso que as ciências sociais e humanas são algo muito interessante. O comportamento humano é complexo. Nós não podemos reproduzir os comportamentos em laboratório. E o facto de acontecer de uma determinada forma num dia não é garantia bastante para que, mesmo em situação semelhante, as pessoas se comportem da mesma maneira. Já para dizer que, em princípio, os contextos dificilmente se repetirão. Basta que as pessoas sejam diferentes, basta que os jogadores sejam diferentes, basta que o público seja diferente. É por isso que... Interessante. Já que falamos em contextos e vamos, se o professor concordar, terminar esta nossa conversa neste ponto, uma vez que estamos também aqui no âmbito da Academia Olímpica de Portugal, aproximando-se dos Jogos Olímpicos, como interpretar esta questão que para algumas pessoas é contraditória? Gostaria muito de ouvir a sua opinião. A Carta Olímpica prevê o princípio da não discriminação, designadamente em razão da raça. Mas, da mesma forma, na já famosa regra 50, proíbe qualquer manifestação, qualquer propaganda de cariz religioso, político, racial. Tivemos recentemente estes casos das Black Lives Matter, não é? Que, citadas sobretudo na América. Alguns jogadores negros e não negros, solidários, no pódio de joelhos. Está-se a discutir muito a questão de liberdade de expressão dos atletas, possibilidade de, nas próprias infraestruturas olímpicas, e não apenas fora delas, poderem passar uma mensagem de condenação do racismo. Qual é a opção do professor? Devemos deixar, enfim, a ideia da neutralidade racial também, política, religiosa dos Jogos, fazer com que não caiba nas infraestruturas olímpicas qualquer manifestação dos atletas, ou devemos até deixá-los, face àquele palco único dos Jogos Olímpicos, evento universal, também e altamente mediático, poderem, enfim, dar o seu contributo também pedagógico? Qual é a sua, nesta luta, qual é a sua opinião? Nessa dualidade, eu estou claramente do lado da segunda possibilidade. Eu entendo que, do ponto de vista formal, a declaração, a Carta Olímpica iniba manifestações de cariz político, religioso e até no plano do racismo. Entendo do ponto de vista formal. No entanto, nós sabemos que os Jogos Olímpicos são um evento desportivo e político. Basta pensar nos inúmeros boicotes, basta pensar, e atenção, quando falo político, não estou apenas e só a reportar-me àquilo que por vezes ocorre no quadro das Olimpíadas, em que as mesmas são instrumentalizadas, como por exemplo os Jogos Olímpicos em Moscou com o boicote dos Estados Unidos, Jogos Olímpicos em Los Angeles com o boicote da União Soviética. Não apenas isso, há aspectos muito positivos nos Jogos Olímpicos. A promoção global do desporto, mostrar que o desporto é uma linguagem universal, é um universo da cultura humana e o que é que nós encontramos ali? Encontramos, digamos assim, uma gramática completa, ou seja, dentro da mesma estrutura, universal, várias práticas, várias religiões, várias línguas. Nós temos islâmicos, atletas que professam a religião islâmica a ganhar provas, temos católicos, temos protestantes, e essa digamos que a diversidade na universalidade. E isso é uma riqueza dos Jogos Olímpicos e mostram também que o facto de serem um campo político não implica apenas o plano do conflito, implica também a universalidade de valores absolutamente essenciais, como o respeito pela diversidade, mas também, e neste caso, e na antropologia há sempre esta discussão entre o relativismo e o universalismo, quando em 1948 foi
foi, digamos que, proclamada a Declaração Universal, creio que foi em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, houve um antropólogo que escreveu às Nações Unidas para dizer que estava contra aquilo, porque ela não tinha em conta determinadas particularidades de determinadas sociedades que não se poderiam rever e muito menos cumprir alguns daqueles valores plasmados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como antropólogo, eu tenho muito respeito pela diversidade cultural, pelo relativismo cultural, pelo facto de devermos, de certa forma, evitar o etnocentrismo, que é a ideia de considerarmos a nossa cultura como superior ou mais valorosa relativamente às outras. Eu tenho muito respeito por isso. No entanto, entendo que acima da cultura há uma coisa que se chama a dignidade humana. E quando alguém numa cultura diz eu não quero, mas atenção, eu não estou a dizer a verdade, isto é uma opinião, esta discussão é muito difícil e tem vários parâmetros, porque este eu não quero pode, digamos que, violar uma norma. Sem dúvida. E a todos obriga. Mas a repare, dignidade da pessoa humana também está vertida na Carta Olímpica. Gostava só de fazer esta distinção. Uma coisa é, isso já me custa mais aceitar, é negarmos a fazer algo que ponha em causa a coesão social. Outra coisa é negar-nos a fazer algo que não prejudica ninguém, é uma questão da nossa vontade pessoal. Eu, neste aspecto, e apesar da minha formação em antropologia, ou até por causa dela, entendo que o ser humano e a sua dignidade está acima do padrão cultural. Agora, o que é isso de dignidade humana? Quem é que define? Não será a sociedade, não será a cultura? Não tenho resposta para isto. Apenas quero colocar perguntas e refletir. Mas é muito curioso, porque de facto a dignidade da pessoa humana, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como é bom de ver, também está na Carta Olímpica e é muitas vezes invocada pelos atletas precisamente para reivindicarem a possibilidade de se exprimirem publicamente. Professor, claro. Temos mesmo a terminar, eu fazer esta pergunta final, que é a seguinte: o facto de estarmos aqui a falar no racismo no desporto, não será um paradoxo, uma contradição em si mesmo? Isto é, quando dizemos que o desporto, por natureza, é uma escola de virtudes, de regras, de princípios e de valores, de padrões éticos e morais, como justificar que este fenómeno cada vez seja mais presente e gera tanta atenção? Não há aqui uma contradição? O desporto está-se a afastar de si próprio? Ou o que acha? O que é que eu acho? Eu olho para o desporto e do ponto de vista formal, eu gostaria de ver esse desporto enquanto exemplo de exaltação e de celebração dos mais altos valores da humanidade. E encontro isso no desporto. São inúmeras as manifestações de solidariedade, de promoção desses valores. Não podemos, contudo, esquecer que o desporto não é uma ilha isolada. Embora o Norberto Elias tenha falado do desporto enquanto ilha de civilização, mas repare, já aí ele considerava que o desporto era uma unidade de espaço, tempo e ação que até permitia a libertação de alguns impulsos agressivos que no cotidiano as pessoas teriam de recalcar, não é? Nós não temos um desporto noutro planeta. Temos um desporto inserido dentro de uma teia que é a nossa sociedade, e sobre o desporto estão presentes outras dimensões. O desporto é um facto social total, tem uma dimensão económica fortíssima, tem uma dimensão financeira, industrial, tornou-se um grande espetáculo, uma grande indústria. Tem valores associados ao nacionalismo, às identidades regionais, em alguns casos até empresariais. E, portanto, tudo aquilo que pode ser entendido como efeitos perversos ao nível social também se reproduz no desporto. E, portanto, não nos podemos surpreender com o facto de vermos associado ao desporto coisas que não queremos.
porque o desporto é um campo onde se reproduzem e exacerbam as coisas boas também, mas as coisas menos boas. O desporto é um pouco aquilo que quisermos fazer dele também. O desporto é fundamental na educação. Ajuda as pessoas a ganharem tolerância à frustração, a serem solidárias, a perceber que aquilo é só um jogo, que há vencedores e há vencidos e que ambos, a todos é devido a honra, a importância da participação. Tudo isso é muito válido, mas repare, eu às vezes, como diria o professor Manuel Sérgio, vão a um estádio de futebol ao domingo a ver se aquilo educa. Relativamente ao comportamento do público, o que é que eu pretendo dizer com isto? O desporto também gera estas tensões. O desporto, a própria competição é geradora de tensão. É por isso que o desporto é algo de apaixonante, emocionante e digamos que interfere com múltiplas dimensões da condição humana, faz parte dela, é um universal cultural e por isso tem, como diria o Miguel Torga, tem o bom e o mau e que vão ao leme da mesma nau, digamos assim, e portanto eu quero continuar a acreditar que apesar de todas as suas perversidades, ainda encontramos no desporto exemplos notáveis de humanidade e de dignidade. Sem dúvida, Sr. Professor. Muito obrigado. Obrigado eu. Terminou em alta, como esteve em alta durante toda esta Muito nossa obrigado. conversa. Obrigado pela entrevista que concedeu à Academia Olímpica de Portugal. E, Sr. Professor, que estejamos sempre juntos nesta paixão comum pelo desporto. Muito obrigado. Será um prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigado.